aí, será que essa série desandou? Não, calma. Salve galera, eu sou o Heitor Teixeira, aqui mais uma vez para a gente falar sobre o mais novo episódio de The Last of Us. Please take my hand, ou por favor, segure a minha mão. A série que começou com números surpreendentes e que conseguiu se superar no episódio seguinte. Bateu em um muro no episódio 3 e talvez esteja com dificuldade para se recuperar aqui a partir deste quarto. Possibilidade essa com a qual eu não concordo, já que tanto o episódio anterior, do polêmico desvio do material original, e esse que dá sequência, são cada um à sua moda, dois tremendos exemplos de qualidade. Tentando ser justo com alguns dos comentários espalhados pelo fandom, a série de fato é bem menos focada em ação e confrontos do que no jogo. Que vira e mexe tem alguém para ser enfrentado. E o número de infectados na versão live action é extremamente baixo, até então pelo menos. No entanto, o ponto da adaptação não é transmitir a sensação do gameplay, mas sim contar a história da trajetória desses dois sobreviventes e seu arco pessoal. Aperta! Não me mate! Por favor, me solta! Nossa, Joel! Que envolve esporadicamente a presença de uma ou outra figura espalhada pela história. Então, mesmo com uma diferencinha aqui e outra ali, pode-se dizer que esse quarto episódio voltou a ter bastante compromisso com a fidelidade da história do material original. E quem curte os vídeos aqui do canal, o que eles podem fazer para dar uma forcinha pra gente? Fala pra gente, Patrícia. Oi pessoal! Quem gosta do nosso conteúdo pode dar uma força deixando um like. E para não perder nada, inscrevam-se e ative as notificações. Vocês também podem deixar os seus comentários e até participar ativamente do programa usando o Responda 2 pontos na frente do seu texto. Aí o que você comenta naquele vídeo aparece na semana seguinte no Momento dos Telanautas. No fim desse vídeo tem leitura de comentário da audiência, não perca! Daqui pra frente, o vídeo vai comentar os principais eventos do episódio. E spoilers não serão poupados, então estejam avisados. Obrigado, Patrícia. Desde o primeiro episódio a gente vinha acompanhando os eventos ali pelos olhos do Joel. Eventualmente tem a entrada da Ellie e com o episódio anterior, o terceiro, eles meio que deram uma pausa e a gente viu a história sendo vista pelo olhar de outra galera. Isso não necessariamente foi a coisa mais bem aceita dentro do fandom. Tem um monte de gente reclamando por diversos motivos, que a coisa ficou muito diferente do material original, que não teve qualidade narrativa porque faltou ação, faltou isso, faltou aquilo, mas opiniões à parte, o importante é que agora a gente voltou a ter um episódio centrado em dois personagens que a gente sabe que são os personagens centrais. Já de posse lá da picape, então, eles seguem em rumo ao Wyoming. O mais interessante aqui é entre os diálogos de passatempo, já que a estrada é comprida pra chuchu, o Joe e a Ellie estão lá conversando sobre certas coisas e ele começa a explicar pra ela, de forma reiterada, porque ele já vinha falando sobre esse assunto em episódios anteriores, dos perigos da viagem e da estrada, onde ela fica meio confusa, porque afinal, você tá esperando, Joel, que a gente vai encontrar com muitos infectados e tal, e ele diz pra ela aquilo que eu, Heitor Teixeira, digo pra vocês, audiência querida. Num ambiente como esse, normalmente os humanos sobreviventes são muito mais problemáticos e representam um problema, um perigo muito superior aos próprios mortos-vivos, infectados ou qualquer outro tipo de criatura que a ficção, que o autor coloca na história como um empecilho. Porque, na verdade, o ser humano é um bicho muito bom, caridoso, aquele negócio todo até deixar de ser, né? Quando a gente tá com a nossa sobrevivência ameaçada, o bicho homem é capaz de qualquer coisa, inclusive de se tornar um demônio. E é justamente o que acaba acontecendo depois que eles trombam lá num certo desvio de estrada, que não dá pra passar dali, tem que dar a volta, tem que pegar um outro caminho. Eles acabam trombando lá com uma galera que tá fazendo algo ali que claramente é uma emboscada, mas a gente acaba descobrindo que não é meia dúzia, não é uma galerinha, é um baita exército feito justamente por pessoas. Aquilo que seria um grupo de pessoas civis que acabaram tomando a Fedra local, como se eles tivessem dado um golpe civil
e tivessem se erguido ao poder, o poder do povo, para o povo, pelo povo, aquela ladainha toda que americano adora. O problema com esse tipo de extremista é que às vezes a gente tentando se colocar no lugar deles vai entender que a briga pode ser por território, por recurso, por um monte de coisa que a gente entenderia numa boa se não fosse ideologia pura, se não fosse medo escrachado do desconhecido e a vontade de controlar o incontrolável. No entanto, antes da KK agarrar, eles têm a chance de ir batendo papo. No fim da tarde, quando já tá aquele negócio de tá todo mundo cansado, não dá pra se manter na estrada porque é perigoso, o Joel acaba puxando o carro ali pra ir pra uma espécie de acampamento, comecinho da floresta. Coisa essa que seria um a mais em cima da história do jogo, mas que ajuda bastante a construção do elo que os dois têm, que se você for parar pra ver, até no jogo, acontece ao longo de uma temporada gigante, já que eles dividem a história entre verão, outono, inverno, primavera, a gente sabe que passa um tempão, mas pra quem tá jogando a sensação é super artificial, porque ela só é dita. Aqui a gente vê as coisas tendo mais chance deles terem esses papos, as pequenas provocações, ela é muito espirituosa, gosta de brincar, de contar uma piadinha, aquele negócio todo. E, inclusive chegou a achar um livro de piada lá que ela começa a recitar umas coisas cheias ali dos trocadilhos e tal, provoca ele. Ele é um cara serião, fica naquelas de não querer participar muito para não mostrar um lado mais soft, mais mole, mas de repente ela vai aos poucos, de tanto tentar, sem desistir, ganhando um pouquinho, quebrando aquela superfície mais durona e fazendo com que aos poucos ele amoleça, o que vai ser essencial para, conforme a série segue para frente, a gente entender as motivações que ele vai ter mais para perto do final. Porque, muito honestamente, se ele fizesse o que ele faz lá, do nada todo mundo ia reclamar. Eles estão construindo isso de uma forma muito bem amarrada desde o comecinho. Desde até da parte onde eles se encontram pela primeira vez e ela fala do relógio quebrado no pulso dele, aquilo já são pequenas dicas de que tem algo maior sendo construído ali. Não pode ser tudo de uma vez só, senão fica uma coisa ruim, mal feita, mas tá na medida certa, eu tô curtindo pra caramba e acho que a interpretação desses dois está conseguindo dar margem para que isso flua de uma forma extremamente bacana. Na tal manhã seguinte, depois da soneca, aonde mais ela dormiu do que ele, porque ele sabe que existem 1000 problemas, por mais que ele tente tranquilizar ela para ela conseguir pegar no sono, ele sabe que lá fora o mundo é cão. Então ele tem aquela noite, mais ou menos, dormindo com o olho aberto, aquele negócio todo. E aí eles começam a trocar uma ideia sobre o irmão dele, o Tommy, onde ela faz lá as suas perguntas, tentando não ser tão invasiva assim, mas ele vai de vez em quando soltando alguma coisa, tentando dar uma embasada no que está sendo conversado e explica coisas que envolvem o passado de ambos, que a gente sabe que foi complicado, que os dois tinham ali aquela coisa de repente não serem exatamente pessoas que seguiam a risca da lei, da forma da sociedade, mas tinha um quê a mais, tinha aquele quê ideológico de coisas talvez até beirando o sonhador por parte do Tommy, que o Joel não concordava tanto assim, mas como irmão mais velho é obrigado a lidar com as consequências. E em dado momento, depois deles conseguirem chegar lá para os lados de Boston e aquele negócio todo, acabam conhecendo a Tess, muita coisa dá certo, porque nem todo mundo que encontra num mundo desses vai se dar bem com você, cada um tem um jeito diferente de pensar, existe um certo egoísmo, já que os recursos são tão escassos, mas eles acabam se dando bem o suficiente para ficarem juntos por um tempão, até que o Tommy acaba conhecendo a Marlene, que chega lá e começa a fazer a cabeça dele, que já tinha sido voluntário para ir para a guerra, aquela coisa de tentar mudar o mundo através da própria força, das próprias ações. Aqui ele se encontra numa posição de novamente estar exposto a isso, ao qual o Joel olha com aquela cara de puxa vida, mas não aprende, já passou por isso, já viu que não dá tão certo. Lutar a guerra dos outros, de repente causas perdidas, mas é exatamente o que acontece. O Tommy acaba entrando para os Fireflies, vai seguir esse caminho de novo, e agora o Joel tá correndo atrás do irmãozinho, porque família pode ser aquela coisa mais esquisita do mundo, mas sangue é sangue, né? Justamente então, de volta para o momento da emboscada, a gente vê algumas coisas que são, mais uma vez, muito importantes desde lá do jogo para construir essa coisa de como é que funciona
a psique, o jeito de pensar desta menina, que o Joel agora passa cada vez mais tempo se sentindo responsável por. Então a primeira coisa que ele faz é pedir para ela se esconder, para ficar segura, assim ele consegue agir sem ter que se preocupar com ele e com ela. Ele dá conta da maioria da galera, mas acaba sendo meio que subjugado. A gente já começa a ver algumas coisas ali que tem a ver com certo problema de audição, certas coisas que, por mais casca-grossa, por mais cabuloso que ele seja, ele não é invulnerável e acaba ficando lá numa situação onde tá complicado pra ele. E quem é que vai ajudar o cara? Justamente a menina, que obedece naquelas, né? Porque ela tem vontade própria, não tem sangue de barata, viu que o cara tava precisando, já tinha uma pistola que catou escondida, que ela aprecia pra caramba a ideia de não ficar indefesa, mas ao mesmo tempo não pode mostrar, porque o outro é todo cheio de regra. E aí nesse momento ela faz o cálculo, pesa a situação e fala: não, infelizmente eu vou ter que agir, dá um tiro no cara. Ele automaticamente olha com aquela cara de: puxa vida, a menina até fez alguma coisa por mim, mas olha o preço, olha o custo que isso tem. Alguém tão jovem ter que passar por uma situação dessa, ele sabe o quão traumático isso pode ser, e automaticamente ele fica assim, preocupado, apesar de nunca declarar ali naquela cena o seu muito obrigado, você salvou a minha vida. A gente sabe que ele tá grato, a gente sabe que ele entende que se não tivesse sido ela, provavelmente ele não teria saído daquela, ou teria saído daquela a que custo, com qual grau de prejuízo. Então ele tenta meio que colocar panos quentes, pede pra ela sair de novo, finaliza a situação. Não é igual, não é tão brutal como acontece no jogo, não tem a cena lá do caco de vidro, mas de qualquer forma a gente sabe que ele fez aquilo para poupar a personagem e é evidente que esse papo, essa conversa não vai ser deixado de lado assim tão fácil. O tal do carinha que ficou por último lá era um tal de Brian que, depois de terem tentado assaltar e chegar em cima do Joel e da Ellie quando eles estavam na caminhonete, quando a situação inverte, ele tá por baixo, é óbvio que ele vai pedir: pelo amor de Deus, poupa a minha vida, não era nada disso, foi sem querer, pô camarada, aí chefia, me entende aqui, meu lado, tal. O cara vai tentar pedir pela própria vida, implorando, suplicando, ao ponto da humilhação, compreensível, mas de qualquer forma, como eu falei, esse é um mundo cão, não dá pra confiar em ninguém, a coisa já tinha escalado até o ponto do não retorno, não tinha muito que o Joel pudesse fazer. Automaticamente tá lá o corpo dele estendido no chão. É óbvio que aquela galera que eu falei, dos civis, que fazem meio que um grande exército civil ali, acaba encontrando o cara e agora a galera acha que tem motivo para odiar os dois. Quem são eles? São mercenários? Estão invadindo? O que eles querem com a gente? Aquele grau de paranoia que vai entrando na cabeça e faz as pessoas agirem das formas mais hediondas e absurdas possível. Eles também estavam procurando outras duas figuras, um tal de Henry e um tal de Sam, que a gente ainda não sabe exatamente qual é que é. Bom, se você viu o jogo, se você jogou, você sabe exatamente quem são, mas de qualquer forma já tem ali uma bagunça acontecendo no meio daquela sociedade e eles que chegaram de fora agora só estão sendo pegos no meio desse turbilhão. Entre um se esconde daqui, se esconde dali, caminha um pouquinho, tenta não ser visto, aquele negócio todo, num momento onde eles estão sozinhos lá, o Joel, que agora já viu que ela tá com a arma, resolve endereçar o assunto e falar sobre o grau de segurança, né? Aquele negócio todo. Bom, já que vai usar, já que desrespeitou a ordem, mas de qualquer coisa foi bom, foi vantagem pra mim, passa aqui a arma, deixa eu dar uma olhada, olha, aí começa a explicar pra ela: faz assim, faz assado, segura desse jeito, tal, que é mais seguro, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. Ou seja, você vê que aos poucos, mesmo estando desrespeitando as regras dele, ela vai conquistando a confiança do cara, porque ele nem tem tanta escolha, não tem tanta opção assim. E se a intenção é conseguir chegar num lugar alto para conseguir ver o mundo à sua volta e ter uma noção de qual é o próximo passo a ter seguido, eles vão acabar chegando num lugar com escada pra chuchu e vão ter que arranjar um lugar para passar a noite. Ele, que não é burro nem nada, usa o velho método ninja de quebrar o vidro e deixar esparramado para conseguir ser ouvido como uma espécie de alarme de proximidade e deixar o perímetro deles mais seguro. Mas não é que faia, porque o cara já é meio surdo de uma das orelhinhas. E eles são surpreendidos à noite justamente com o tal do Henry e o Sam botando a arma na cara deles.
O primeiro infectado grandalhão, diferente de um clicker, diferente de um perseguidor e aquele negócio todo, o primeiro um cara de tanque de guerra gigante que a gente vai ver, deveria ter aparecido no episódio anterior se eles tivessem sido mais fiéis ali à história do jogo. Mas não apareceu porque eles resolveram seguir outro caminho. A gente acaba tendo uma dica de que esse assunto não foi esquecido aqui nesse quarto episódio, como se eles tivessem transferido a ameaça de lugar dentro da narrativa. Mas também ficou só na provocação, porque a gente vê algo ali que claramente propõe isso. Quem andou vendo trailers de episódios da série sabe que vai rolar uma coisa ali, mas de qualquer forma ainda não foi dessa vez. Pausa pro lembrete. Foi anunciado que o próximo episódio, ao invés de domingo, vai ser na próxima sexta-feira, devido ao Super Bowl. Então vale a pena dar uma conferida na sua programação local e tudo mais. Mas a gente vai ter episódio adiantado. Seguindo. A gente acabou conhecendo esses outros dois personagens que devem acompanhar eles durante um período ali na história, sendo perseguidos pelo resto da galera, já que agora eles vão acabar descobrindo que tem algo em comum, mas isso meio que já é spoiler pro próximo episódio. Então, galera, sobre o episódio dessa vez, o que eu tenho pra dizer é isso. Ficou muito mais próximo, apesar de não seguir cena a cena. Teve lá uma brincadeira ou outra, um negócio de quando eles estavam na caminhonete falarem lá das páginas grudadas da revista masculina, de repente até na conversa que eles têm, e outras tantas coisas, pequenos detalhes que são tirados especificamente do jogo, apesar do cenário em volta talvez não ser 100% igual, mas a situação cobre todas as bases e em termos narrativos a gente está bem servido. Eu não sei a opinião de vocês, se vocês acharam que esse episódio ficou mais bacana, apesar de mais curto, com menos ação, menos perigos, menos confrontos, enfrentamentos, e aquele negócio todo, eu achei que ele foi bastante condizente com a proposta do jogo. O que vocês acharam? Patrícia, e o que acontece agora? Chegamos no momento dos telanautas, onde o Eduardo mandou pra gente. Sobre a explicação do Joel pra Ellie de que tudo ruiu num dia, lógico que pequenas coisas já estavam se desenrolando em silêncio. Mas é louco pensar assim, numa tarde sem saber você comeu comida infectada e no outro dia já era. Qual é a sua opinião sobre? O que você pensa? Salve Edu, sem dúvida, isso é algo que mexe com a cabeça de qualquer um. A gente está acostumado a ver filmes pós-apocalípticos com zumbis, invasão alienígena ou outras coisas mirabolantes da ficção científica. Mas o ponto real é que um colapso na sociedade é sim bem possível, seja por motivos de guerra, queda das telecomunicações por períodos estendidos de tempo, o que afetaria o setor financeiro ou mesmo desastres naturais, seja lá qual for o motivo, ainda que afetasse uma área relativamente contida. Para essas pessoas, a situação não é muito diferente do que vemos nos filmes do ponto de vista do sobrevivente. Esse quarto episódio mostra bem isso, muito mais do que o perigo da vez, que no caso são os infectados. Os próprios vivos irão entrar em conflito com os vivos, seja por medo, território, recursos ou simplesmente por um retorno primitivo a um estado de barbárie. Sim, a mente humana é complexa. Então, o que eu tenho a dizer é, cara, isso é tudo muito assustador. Valeu, Edu. Valeu, Patrícia. Quem quiser fazer como o Edu e mandar a sua interação pra nós, pra ela aparecer aqui no programa, é só usar o Responda 2 pontos na frente do comentário. Não deixem de conferir o site do Sci-Fi do Brasil, nosso parceiro de conteúdo, para se manterem informados de novidades do mundo da cultura pop. Tem link na descrição. Obrigado para todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um forte abraço. Um beijo. E até mais.